assim, e o corpo dele parou, pá. Aí ele escutou um barulho assim, passou uma bala, pegou no muro, ele pegou a bala e ele tinha a bala com ele. Agora ele falou que foi o corpo dele que parou. Como é um cara religioso, ele acha que o anjo parou o corpo dele. Mas eu diria para você que nós sabemos muito mais coisas do que imaginamos. Nós percebemos mentalmente e psicologicamente as coisas, só que não temos consciência disso. Porque eu acredito que quem parou foi o corpo, porque só o corpo preocupa com a bala, né? As emoções e a mente não preocupam com a bala, não fura a emoção. Então é uma intuição do corpo. Quem luta as artes marciais sabe que a gente tem que colocar em ação a intuição do corpo. E tem hora que você vai defender de um golpe e você não pensa, de repente você já defendeu o golpe. O corpo sabe como defender sem que você pense. Então nós temos muita sabedoria, ou seja, muito conhecimento sem consciência. E a gente teria que saber ativar esse conhecimento. Isso faz parte, por exemplo, também do que nós temos que despertar nessa vida. Se despertasse esse conhecimento, talvez soubéssemos um pouco mais de causa e efeito. Mas graças a Deus não se despertamos, porque já pensou se a gente descobre que vamos morrer amanhã? A gente analisa e vai ser amanhã. Diz que a natureza é muito sábia e gera um esquecimento. Por isso que a gente não consegue relacionar muitas causas. Mas também fazendo a mesma coisa, não é isso? Não tem uma tendência de esquecer as experiências traumáticas? Apaga. Tem muita gente que fala, mas como é que a gente esquece? Tenta fazer uma síntese da sua vida, lembrando tudo. Você vai ver que vai dar umas 4 páginas. Sim, de detalhe mesmo, você vai ter que imaginar. Então, nós esquecemos. Também é proibido esquecer. Acho que ele tinha levantado lá depois. Alguma referência sobre o livro do Bar do Tomol, alguma coisa assim? Seria fantástico. Mas eu não gosto dessas referências porque são livros muito simbólicos. E pessoas que não têm um conhecimento, pelo menos razoável, de simbologia, apanham e falam e faz daqueles livros mais besteira do que realmente coisa boa. Tem uma pequena sinopse. Não, o Bardo Todol, ele fala, Bardo Todol, o livro dos mortos, tanto do Egito quanto do tibetano, fala da técnica com a consciência, quando a consciência morre, o que você tem que fazer para ela poder passar rapidamente para o outro lado e você tornar consciente para o outro lado. Só que não é um livro da morte, é um livro da vida. Você tem que aprender a fazer isso em vida. Bom, então o que fala, por exemplo? Você sai acabou o processo de morte. Aí vai falar assim, vai aparecer um monte de fantasma. Dê nome aos fantasmas. Se você dá um nome para os fantasmas não te pegam. Agora, se você não der um nome, os fantasmas não te pegam. O que significa isso? Que durante o dia eu estou fazendo uma reflexão para tomar uma decisão, vocês já viram que tem muitos palpiteiros? E quando a gente não tem palpiteiro suficiente dentro, as dúvidas não são suficientemente grandes dentro, a gente ainda pergunta para ver mais palpiteiro, não é assim? Então depois, quando a gente tem um monte de palpite, como é que a gente faz agora? Fica na dúvida, paralisado. Agora, quando você percebesse que era um palpiteiro, falar, isso é o João dando palpite, isso é a Maria dando palpite. O João não entende nada de economia, então ele não opta. Esse cara não entende nada de ciência, então ele não opta. E você ia passar dando nome pelos palpiteiros, mas você tinha que saber fazer isso durante o processo de decisão vivo, não morto. Aí na hora da morte você ia falar, esse ia passar e entrar na luz. Ou seja, um estado de máxima consciência. É mais ou menos isso. Mas não é um livro de morte, hein? É um livro de vida. Que serve também para depois da morte. A minha pergunta, essa consciência, uma vez eterna, onde ela se inicia? E se ela sabe que vai vir para esse corpo e de repente não vale a pena, ela pode estar se regredindo. Então, para que entrar e ficar pulando nessa Não. Veja bem, nós não temos muito desejo assim de querer comer coisas, de estar com pessoas, não temos esse desejo? Diz que esse desejo permanece do outro lado. Chega lá, você toma saudade de volta. Se quiser ficar lá, terá que desapegar aqui. Mas eu digo no princípio, onde ela se inicia essa consciência? Aí é outra história, não vamos entrar agora, porque aí tem todo um ciclo de como é que se forma isso. Daria uma palestra de quase 2 horas. Como é que é o processo, tudo anterior, como é que as tradições falam disso, da onde você está vindo mesmo, que aí, na verdade, nós estamos falando de consciência. E, na verdade, quando eu estou falando de consciência, eu estou falando de ego, que é o self de mim.
Mas não é o self. O self é um elemento da vida. Acima do self tem a mônada. E acima da mônada ainda tem outras coisas. Então nós estamos falando de um elemento só. Muito embaixo. Então teria que desdobrar tudo isso, já seria. Primeiro teria que ter toda uma cultura nessa linguagem, para depois entrar nesse tema. É mesmo você me perguntar, como é que faz integral dupla, se o cara não sabe nem derivar? Tem algum engenheiro aqui? Teria condição de eu falar de integral dupla se o cara não sabe derivar? Derivada de x? Não tem. Não é que você não seja burro, não é isso, hein? É porque você não sabe a linguagem. Eu teria que usar uma linguagem mônada, não sei o que, você ia ficar. Mas aí, eu digo assim, sem complicar, então, não faça igual cientista, não faça como cientista. Não faça como seja racional. Ela vem de algum lugar. Porque tudo vem de algum lugar. Tem pergunta que Buda falava assim, nem Buda responde. Porque você pergunta para um cientista, qualquer cara, por qualquer idiota, e aonde tudo começa? E nunca vamos responder isso. Isso é um mistério. Por isso que vem a imagem de Deus. Algum mistério, onde tudo começa e tudo vai. Mas é um mistério. Onde esse mistério não se questiona. Não se questiona porque não tem como. Porque eu chego a mente até lá e depois paro. Dizem que quando a gente não trabalha com essa mente, que trabalha com outros elementos, se dá para aprofundar um pouco mais, mas não chegar nesse mistério. Como é que fica o conflito entre a autopreservação dos exemplos que tu desse e atitudes autodestrutivas de pessoas, por exemplo, diabético que vai comer um bolo de chocolate sem ser diet, né? Ou então a pessoa que come colesterol até ter infarto. Por aí vai. Ou até a própria felicidade que a pessoa pode descartar. Eu penso assim, quando você fala com uma pessoa assim, para de comer, você fala assim, mas em que sentido que tem a vida? Qual é o valor que está a vida? Onde estão os prazeres dela? No físico. Você tem que ensinar ela a ter prazeres sensíveis, de tal maneira que ela fala assim, bom, eu não vou comer uma feijoada porque a coisa fica tão densa que eu prefiro estar meditando, contemplando o belo, a luz. Mas você tem que treinar a pessoa a gostar disso, porque o gosto é treinado. Se eu começar a fumar um cigarro agora, eu não gosto de cigarro. Daqui 2 anos eu estou gostando. Eu posso ser treinado a gostar de coisas boas e posso ser treinado a gostar de coisas ruins. Quando nós somos treinados a gostar de coisas ruins, se chama deformação de caráter. Infelizmente, nós temos um caráter muito deformado. Então, nós teríamos que ser treinados a gostar de coisas boas, que não destrói. Tem dogmatismos perigosos, né? Por exemplo, uma crença que separa os homens é bom? E a sociedade hoje movimenta através de quê? Qual é a motivação? A competição. A competição separa ou une? Separa. Está vendo? É altamente destrutivo sob o ponto de vista psicológico e humano. Nunca foi usado. Isso em civilizações não. Não pode. Tá certo? Mas, no entanto, é usado. Então, são muitas crenças que nos destroem. Não só, as menos graves que destroem o físico. Os que destroem as ideias. Uma ideologia mal colocada, por exemplo, como foi o nazismo, quantas pessoas morreram? Eu não quero falar de outros ismos, porque ainda está em moda, porque eles estão vamos jogar pedra aqui na frente. Mas às vezes mata gerações e gerações uma ideia. O espiritual é mais grave do que o material. Eu enveneno o ar, faz mais mal do que eu enveneno a água, não é isso? Mata mais gente, né? Se eu tiro a água e pego só um porrete, eu vou atingir 3, 4 pessoas, mas a água eu já distribuo. Quando vai a matéria, vai ficando mais espiritual, vai ficando mais perigosa. E se eu enveneno as ideias com ideologias falsas, eu posso destruir gerações e gerações. Então, quanto mais alto, pior. Então, nós não temos que preocupar tanto com os males físicos. Temos que preocupar, mas não tanto. O pior são os males espirituais. Eles são a deturpação dos conceitos, das ideias. Mas a minha pergunta foi mais no conflito da autopreservação versus a procura da morte. Não é consciente. Esse cara, quando ele confronta a morte, ele vai ficar quase como arrependido. Ele não acredita que vai morrer. Assim como a gente nos alienamos com o mundo concreto porque acreditamos que não vamos morrer. Se a gente visse a morte, amanhã a gente pararia de fazer a vida que temos. A maior parte das pessoas muda totalmente a vida. Do ponto de vista que você colocou, a consciência, que não é atingida pelo homem, normalmente, então a gente pode falar que a vida é a morte da consciência, visto de outro lado. Tem a consciência, aí o cara morreu, aí vive, encarna, aí aqueles que
morrem como homem e atingem uma certa senda de iluminação, aí ele volta à vida consciente. Seria isso. Na verdade, esse que a consciência sempre permanece. O que acontece é que ele começa a emendar uma vida com outra. Então ele tem a consciência da eternidade. Nós somos eternos, só que não temos a consciência dela. Porque nós não emendamos uma vida com a outra. Mas no ponto de vista da consciência, a vida é uma morte para ela. Não. Porque da maneira que estamos fazendo a vida, é a morte da consciência. Temporária, momentânea. O problema é o seguinte, toda a consciência a qual nós nos referimos agora está relacionada com o meu corpo físico. Porque eu não tenho consciência de outras coisas. Como o corpo vai morrer, então essa consciência que está falando contigo, que se identifica com o físico, acabou. Por quê? Porque aquilo com o qual ela está identificada vai morrer. Agora, se eu tivesse consciência de outras coisas... Mas das outras coisas, eu estou vendo... Exatamente, aí sim. A vida seria a morte. Exatamente. A gente tem lampejos ou flashes de consciências passadas no nosso dia a dia, sem se dar conta que isso é dessa consciência, dessas outras consciências. Isso vem aflorado assim. Quando vocês escutam essas coisas que nós estamos falando e você fala assim, faz sentido, isso é esse lampejo. São reminiscências. Platão fala que às vezes nós bebemos um pouco do rio do esquecimento e então lembramos. Então quando ouvimos falar dessas coisas, é mesmo, nunca tinha pensado, é como se fosse uma recordação. Esses são lampejos, eles chamam de reminiscência. Isso que faz com que uma pessoa, quando abre um livro como o Byron Todol, começa a lembrar. Parece que já estudou isso algum dia. Faz com que uma pessoa, por exemplo, às vezes, não sei se você já viu pessoas super simples assim, que nunca fez filosofia, é super interessante isso. Você começa a falar de filosofia, aí ela começa a falar contigo, não falando racionalmente, bonito como a gente está falando, mas ela te dá uma precisão quase que matemática do certo ou errado. Sem nunca ter feito filosofia. E por que isso? Me lembra. Bom, uma última pergunta, porque senão o pessoal vai expulsar da gente aqui, porque o pessoal tem que fechar as caso assim de uma criança que reencarnou, mas ela logo morre, tipo, com menos de 1 ano de idade. Você acha que então ela veio mais a somar a experiência dos pais, ou para quem ela veio, do que para ela adquirir experiência para ela mesma? Então ela veio para somar. Não podemos aí simplificar muito, porque tem todas essas possibilidades que você está falando, mas eu acredito também que para ela é importante. Às vezes ela vem completar um pequeno ciclo, ter experiência para ela é importante. Isso vai somar, às vezes, de uma outra forma depois, de outra forma de vida para ela. Certo? Mas isso diz que é muito, muito complexo de ser analisado assim de uma forma solta. Teria que estudar várias possibilidades. Mas para mim, para ela também é importante, porque não faz sentido eu viver só pelo outro. Tem que fazer sentido também para mim. Evidente que vai influenciar o outro, mas terá que viver também para mim. Uma coisa que fala que é muito interessante, porque essas experiências todas têm comprovado, que é uma pergunta difícil quando fazem. Se está aumentando a quantidade de pessoas, então a quantidade de alma, tem que fabricar alma? Diz que não, diz que a quantidade de alma é fixa. Quando aumenta a quantidade de pessoas, significa que nós temos que voltar a encarnar rápido. O que é mais interessante disso, nesse livro de regressões da vida passada, que o cara começa a fazer regressão. A da vida agora para a anterior dá 200 anos. Da anterior para outra dá 500. Da outra para outra dá 1000. Significa que quando a população era menor, os intervalos de vida eram maiores. E esse outro médico americano que tem feito experiência com criança, a criança nasce e quase que imediatamente morre, quase depois de 2, 3 anos renasce novamente. E renasce com todos os traumas da vida anterior. Com medo, com dúvida, com tudo da vida anterior. Você não descansa, não recicla. É como a gente quando dorme pouco, acorda meio grogue. Certo? Diz que esse problema da superpopulação gera esse problema também. Ficamos pouco tempo lá, então já nascemos um pouco neuróticos. Diz que essas crianças que são muito espertas, é mau sintoma. A gente toma como bom sintoma e às vezes é mau sintoma. E as escolas sabem disso. Fala que essas crianças assim, muito geniais, quando é pequenininha, normalmente quando mais velhas são problemáticas. Porque são crianças que na verdade não são espertas, não esqueceram. É certo? Bom, tem muita coisa nisso aqui. Vamos lá fazer filosofia que eles vão falar disso 20 anos. Bom, obrigado para vocês.